para que de fato a gente consiga construir a nossa própria história, ter paz. Nossa, é muito importante. Então, gente, eu via toda essa história, sabe, acontecendo, todas essas coisas acontecendo, e eu ficava, meu Deus do céu, né? E, por exemplo, mas eu sempre gostei de olhar o céu noturno. E quando a gente ficava, quando eu tinha as atividades do colégio para fazer, eu sempre fazia todas. A minha mãe nunca teve problemas comigo em relação ao colégio, por exemplo. Eu sempre fazia todas as atividades. E ela nunca tinha que ficar olhando meus cadernos ou coisa parecida, ou perguntar se eu tinha feito, que eu sempre fazia. E mesmo que tivesse barulho em casa, por exemplo, discussão, sabe? Poderia estar acontecendo muita coisa em casa. Na época depois tinha televisão também. Mas podia estar acontecendo qualquer coisa dentro de casa, mas eu estava lá focada, fazendo a minha parte. E eu pensava, meu Deus, eu não quero isso aqui pra mim. Eu não quero isso aqui pra mim, eu quero que seja diferente. Meu Deus! Então dizia assim pra mim, eu queria que seja diferente, sabe? E eu continuei. E a minha cabeça, tudo era muito diferente daquilo que eu via. Tudo era muito diferente, eu queria novos horizontes. Eu olhava, como eu citei uma vez no vídeo aqui para vocês, eu olhava aquelas montanhas distantes e eu ficava imaginando como que era lá em cima, que eu queria olhar de como que era, sei lá, se dava pra tocar as nuvens, meus pensamentos. Se dava pra tocar as nuvens. Então, eu recordo também que eu ficava olhando, sabe, as ondulações assim no vento que eram as massas de ar, enfim. Quando tem a temperatura do solo que se mistura com o ar, aí forma aquelas ondas, né, chamam. E eu ficava olhando tudo isso pela janela de casa. Eu recordo também da época em que a gente fazia pipas também, eu e meu irmão, a gente ficava brincando disso, eu lembro. E eu recordo também quando no colégio a gente fez um negocinho, aqueles catavento, eu não sei, acho que é catavento o nome. Então eu ficava na janela de casa e ficava lá observando. Eu ficava observando. Hoje em dia, quando eu vejo uma criança passar com aquilo, eu lembro. A mesma coisa tem umas vassourinhas que você sopra, ou senão o vento mesmo leva às vezes. Eu lembro, eu ficava olhando essas coisas assim da natureza e eu gostava, sabe? E a minha mãe sempre queria ir além, sempre queria diferente. E aquele contexto pra mim não tava dando mais. E de tanto pensar diferente, que eu saí bem cedo de casa. Eu saí muito cedo de casa, muito cedo mesmo. Quer dizer, talvez outra pessoa tenha saído mais cedo que eu, é óbvio. Ai, meu Deus. Enfim, até mesmo por outras circunstâncias, porque cada cabeça é um mundo, de verdade. Então, por volta de que idade? Dos 15, 16, por aí. Então, justamente, eu fui, né, de fato, atrás daquilo que eu realmente queria. Continuei, de fato, com os meus estudos. Nunca desisti, de fato, de exercer aquilo que eu queria, sabe, como objetivo, que era realmente passar na faculdade. Então, eu continuei na busca dos meus sonhos. E eu conquistei. E eu recordo que quando eu conquistei, eu lembro também, muito importante, do exercício da palavra positiva, que eu falava assim pra minhas amizades no interior, que nossa, eu quero. Eu já tô pensando aqui, que por exemplo, da gente, que eu ficava combinando, assim, tem uma menina chamada Kaline, eu lembro que eu conversava com ela e eu falava assim, que tem casa do estudante aqui em Recife, por exemplo, próximo ao UFPE. Então eu falava pra ela que, nossa, a gente vai morar lá, né? Quando a gente passar na faculdade, não sei o quê, ficar falando essas coisas, né?
ficar falando isso. E ficava falando também outras coisas com outra amiga minha também, a Nayara também. Aí eu ficava conversando com ela, ficava dizendo sobre as coisas que eu queria fazer quando eu estivesse na faculdade. Eu ficava conversando sobre tudo isso, mas tudo isso não era real ainda, pelo menos não era real materialmente falando no momento que a gente tava, mas o futuro já estava escrito basicamente, né? Porque eu acredito que o futuro todo já esteja escrito, porque é um tempo só, né? É por isso também que tem a questão das premonições, da intuição, é por isso que tudo isso é possível, né? Então, até mesmo os profetas antigos que tiveram também, a gente também pode se basear na própria astrologia, enfim, numerologia também. Então, sobre essas questões, e eu lembro que quando eu passei de fato na universidade, aquele momento foi único pra mim. Foi único porque eu vi ali, sabe, a liberdade que eu queria. Eu vi a liberdade que eu queria, de fato. Eu pensei, meu Deus, eu lembro. Eu pensei, consegui. Então, E nessa mesma época eu lembro que eu trabalhava no interior, né? Com algumas coisas, por exemplo. E, né? Que meu pai, por exemplo, ele faz essa questão de passa jogo, né? Chama jogo do bicho e tudo mais. Aí todo mundo conhece ele lá no interior. Mas enfim. Aí eu recordo também de tudo isso. Que eu acabei, né, guardando dinheiro, eu lembro, guardei dinheiro, né, pra começar os inícios, o início assim na faculdade, sabe? E também pra ter também essas questões que eu fiz alguns cursos também, eu lembro, assim, depois que eu terminei o ensino médio. Então daí eu fui pra faculdade, eu me mudei, né? Me mudei. Então saí da região onde eu namorava, né? Pra outra região, que foi Vitória e Santo Antônio, não sei se alguém aqui conhece, enfim. E daí passou uma época lá que não tinha de fato, pelo menos eu não conhecia um transporte que fosse direto ou gratuito para a região de Recife, para Recife de fato. Eu passei na Universidade Federal de Pernambuco e daí eu passei uma boa época indo com o ônibus da prefeitura. Então eu morava lá, dividia apartamento. Daí quando eu mudei pra Recife foi por volta de 2014. Então eu comecei também a dividir apartamento em Recife. E fui conhecendo outras pessoas, depois fui e me mudei também para casa do estudante, da casa do estudante me mudei de novo, enfim. E a minha vida sempre teve essas questões de, por exemplo, desse ambiente em relação à filosofia, a história, a matemática, a geometria, essas coisas assim, sabe? Que hoje em dia eu gosto muito. Enfim. Então todas as minhas amizades elas giravam em torno disso também. E dentre essas coisas também, a área da saúde também. Enfim. E a gente vai agregando, né, conhecimento a partir das experiências que a gente tem, por exemplo, com as outras pessoas do nosso meio, por exemplo, né? É sempre bom a gente esteja disposto a estar aprendendo, de fato, como eu sempre falo. Então, recordo que nessa trajetória de chegada em Recife era tudo muito diferente para mim. Então, meus irmãos, eles continuaram lá no interior e eu vim, de fato, para Recife. Então, até mesmo eu recordo que quando eu vim pela primeira vez, eu vim sozinha mesmo, sabe? Com a cara e com a coragem. Né? Era tudo muito diferente, porque no interior as coisas são mais assim paradas, sabe? Aqui é meio que as coisas são mais corridas. Então eu olhava assim e ficava, meu Deus, eu ficava perdida, eu ficava perdidinha. Aí com o tempo a gente vai se acostumando. Então me adaptei. Continuei estudando, fazendo minhas coisas, os estágios, a época também da graduação em relação ao ambiente mesmo acadêmico. Daí o tempo ele foi passando e chegou a época em que, né, depois teve a questão
que eu me voltei para estudar para concursos. Então, assim que eu tinha terminado a graduação. E recordo também outro momento que eu achei assim bem triste de fato, mas o meu pai, ele olhou assim pra mim, sabe, quando eu me formei, e ele não sequer me parabenizou. Isso é tão triste, gente. Tô falando isso porque parabenize seus filhos pelas coisas boas, por favor. E se for algo ruim, converse com ele direitinho. Enfim, né? Uma conversa consciente. Então, ele chegou assim pra mim e falou: vai fazer o que agora? Eu fiquei, meu Deus, eu acabei de me formar. Né? Que era formatura. Foi um momento único na minha vida aquilo. Eu nunca vou esquecer. E ele perguntou pra mim o que eu ia fazer. Eu fiquei, meu Deus do céu. Aí eu pensei, meu Deus, ok, isso foi único, né? Esse fato foi único, nunca tinha acontecido antes. E ele não sabe o que dizer agora, nesse momento. Mas aí, eu continuei. Apesar de todas as conversas, porque eu lembro que o meu irmão mais velho, por exemplo, ele falava assim pra mim que não, porque quando tu vai se formar? Gente, essa pergunta é uma pergunta tão chata, gente. É uma pergunta muito chata. Principalmente quando você se esforça muito e você sabe dos seus objetivos. E quando alguém me fazer uma pergunta dessa, nossa, meu Deus. Enfim, mas se você está aqui e se sente representado, isso vai passar. E as pessoas vão esquecer que perguntaram isso para você. Ai, meu Deus. Mas enfim, né? Então, posteriormente, comecei a estudar para concursos. E foi uma época bem profundo na minha vida. Foi uma época bem profunda que por exemplo, a minha família toda perguntava. Ela falava assim, né? A minha mãe, todo mundo falava. E aí, o emprego? Gente, isso era tão chato, não vou mentir, isso era chato mesmo. Enfim, dentre todas essas coisas que aconteceram, até mesmo de algumas coisas que eu escutei, sabe? E que eu pensava assim, meu Deus, que situação. Então foi daí que eu comecei também a escrever. As coisas surgindo, as coisas boas surgindo, né? Então das nossas dores, gente, pode surgir coisas boas também. Então toda vez que eu ia pro interior, sabe, visitar assim meus pais, depois eu comecei a ir até com menos frequência porque isso tudo doía, sabe? Eu precisava ter mente pra continuar estudando e eu ia e era só deságua de coisas ruins, isso não me proporcionava me sentir bem pra estar melhor, sabe, com minhas coisas. Então eu comecei, de fato, né, a escrever os meus pensamentos. E hoje em dia eu tenho uns pensamentos escritos lá no site do Pensador. Né? Então desde 2018 que tem lá. Isso continuou porque eu lembro que até mesmo quando teve a apresentação do meu TCC, do trabalho de conclusão de curso, a frase que eu finalizei foi gratidão. E a imagem do perfil do Facebook, sabe aqueles emojizinhos de florzinhas, que é da gratidão, que tinha um lá reagir com gratidão. Aí eu coloquei isso do ano 2019 para o ano 2020. E eu passei o ano 2019 estudava muito. Estudava de manhã, de tarde, à noite. Eu estudava bastante. E nos almoços, jantar, café da manhã, eu sempre aproveitava também para fazer revisão. Eu estudava muito mesmo. Então daí eu passei no concurso. Passei um tempo no IBGE, porque o concurso também era temporário. E dentro das coisas também foram acontecendo no percurso. E hoje em dia eu entendo perfeitamente por que isso aconteceu. Então justamente com isso tudo que aconteceu, né, em relação a 2020, a 2021,
2020 eu fui me conhecendo bastante. Nossa, me conhecendo muito, sabe? O que pulsava aqui dentro de mim que queria se manifestar. E o meu ascendente ele é em Leão. O meu signo também é Leão. O meu nome, o significado do meu nome. E tudo isso, toda a análise que eu fiz em relação à minha numerologia, à astrologia, a mapa astral, eu fiz toda a análise de mim mesma. Sabe aquela frase, conhece a ti mesmo? Eu precisei conhecer a mim para poder conhecer os demais, as outras pessoas. Conhecer vocês, poder falar com vocês, saber o que vocês estão sentindo, passar a esperança para vocês. Então, até mesmo trabalhar com as terapias. A gente viu também em relação à medicina emocional, eu fiz cursos também durante esse período 2020 para 2021, sabe? Medicina emocional, curso de reiki, curso de constelação familiar, todas essas coisas eu fiz também, aproveitei bastante o tempo para fazer isso. Eu sempre, de 2020 pra cá, a gente tá em finalizando 2021, eu sempre comecei a abrir mão dos finais de semana, das noites, desde 2019 que eu venho fazendo isso, né? 2018, 2019, 2020, 2021, né? Dos feriados, dos finais de semana, das noites, pra poder, de fato, me dedicar à missão, ao propósito, ao que eu entendi que eu tinha de fazer, sabe? Que tinha que ser feito. Que todos nós temos, acredito eu, todos nós temos. De uma forma diferente, mas temos um propósito a realizar. Então, e principalmente porque alguns momentos passados, assim, ainda da época que eu não enxergava muito, sabe? Não enxergava muito, eu apenas sentia, mas aconteceram momentos em que eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer aqueles momentos que aconteceram na minha vida. Porque eu acredito que existe algo além. Acredito que existe algo além. Então esses momentos eu prefiro não falar, eu prefiro deixar em segredo. Mas quem sabe em um momento posterior eu falo, mas né, sobre essas coisas que o tempo foi passando e 2020 para 2021. Então, assim que, sabe, em 2019 eu já sentia algumas coisas dentro de mim pulsando, na minha mente principalmente. A minha mente ela tava sempre querendo mais, ela não sei, sentia que era como se estivesse ouvindo um chamado, sabe? Como se estivesse ouvindo um chamado. E eu fui em busca desse chamado. Eu larguei todas as outras coisas que eu estava fazendo para ir em busca desse chamado. Daí o ano astrológico virou, né? O ano astrológico virou 2020 e virou a minha vida de pernas, sabe? A minha vida ficou assim meio que, sabe? E eu fiquei, meu Deus, por que isso tudo tá acontecendo na minha vida? Na verdade, eu me pergunto agora. Porque na época eu não compreendia. Na época eu não compreendia porque aquelas coisas estavam acontecendo. Mas as pessoas que eu comecei a conhecer, de fato, elas transformaram a minha vida em algo novo. E eu entendia porque aquele algo novo estava acontecendo pra mim. Eu entendia porque aquele algo novo estava acontecendo na minha vida. E muita coisa aconteceu também justamente por conta da tal sociedade alternativa, né? O Raul Seixas realmente ele se eternizou e abriu fronteiras de fato para quem tem a intenção, né? Um coração, termou, intenção, coração. Então tudo isso aconteceu e quando eu recordo que tudo isso aconteceu, o passe adiante. Então eu fiquei pensando, meu Deus,
Como pode alguém te influenciar tanto? Como pode alguém te influenciar tanto, sabe? Conversar com a sua alma. Eu ficava imaginando essas coisas assim, eu ficava, meu Deus. Eu diria que, por exemplo, você, mulher, você, homem, conheça o seu lado, né? Mulher, conheça o seu lado feminino. Homem, conheça o seu lado masculino. E se abra de fato a agregar também ambos os lados, o feminino e o masculino, né? Porque quando acontece essa alquimia aí, essa junção do feminino e do masculino, você se torna uno, você se torna completo. Você exerce maior capacidade de transformação, não somente na sua vida, mas também na vida das outras pessoas. Então, falando sobre alquimia também, né? Que quando as coisas foram acontecendo e foram se encaminhando, eu conheci também outras pessoas que agregaram bastante na minha vida e me permitiram ser quem eu era, né? Quem era esse ser aqui, o que habitava em mim e o que precisava se externalizar para poder concretizar as ações, tudo aquilo que estava por fazer e que eu não sabia ainda, mas eu sei agora, eu sei exatamente agora. Quando eu vejo tudo acontecendo, eu fico, meu Deus, continue acreditando, não deixe de acreditar, não deixe. Por mais que as coisas possam estar difíceis para você agora, mas não deixe nunca de acreditar. Então, à medida que as coisas foram acontecendo, que, sabe, eu quero dar até um alô aqui para o Luiz de São Paulo, né? Que ele é uma pessoa muito massa mesmo, porque ele me falou 3 palavrinhas mágicas. Foi sobre a gratidão, sobre a humildade e a paciência. E por que essas 3 palavrinhas, né? A gratidão eu aprendi muito. Nossa, eu aprendi bastante. Eu ainda continuo aprendendo, todo dia um aprendizado. Porque a gratidão, eu escrevi até o e-book, né? Se você ainda não adquiriu, enfim, é uma ótima oportunidade de realizar a compra desse livro maravilhoso, tá certo? Está disponível na Hotmart, também no Mercado Pago. Eu tô sempre deixando também o link aqui nos comentários, na descrição também do vídeo. E também, gente, tem a oportunidade de adquirir a rifa, porque a rifa ela vai te proporcionar